dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 8 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O nosso tema hoje será: fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado. Esse título, né, esse tema aí do devocional é parte do versículo de número 36 do capítulo 8 de Levítico. Então vamos ler o versículo 36 do capítulo 8 de Levítico, e esse versículo vai dar então o tom aí da nossa conversa aqui nesta manhã de terça-feira. Diz assim o texto, Levítico 8:36. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Então, o que acontece aqui, só para a gente entender o contexto, né? Só esse texto aqui não dá para a gente entender. Depois que Moisés explica e ensina ao povo como funcionaria todo aquele sistema complexo de sacrifícios, ofertas de comunhão, holocausto, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, todos aqueles sacrifícios e como aqueles sacrifícios deveriam ser feitos. Agora, Moisés vai então consagrar, vai ordenar ao sacerdócio aqueles que já haviam sido separados por Deus. Se você se lembrar, lá no livro de Êxodo, Deus então ordena que os filhos de Arão, ou seja, aqueles da tribo de Levi, esses seriam responsáveis por todo o ofício no tabernáculo. Inclusive, eles seriam responsáveis por organizar e preparar os sacrifícios. Só que agora, depois de pronto o tabernáculo, depois de estabelecido todos os detalhes aí do sistema de sacrifícios, é hora de preparar as pessoas que farão esses sacrifícios, ou que oficiarão diante de Deus para esses sacrifícios, os chamados sacerdotes. Eles deveriam então ser preparados. No capítulo 8, aqui de Levítico, esses que foram separados serão então agora eles preparados, são sacerdotes que serão preparados para oficiar diante de Deus. Essa preparação deles envolve alguns detalhes. Agora, antes de entrar nessa preparação deles propriamente dita, é importante dizer que no Novo Testamento todos os crentes são chamados de sacerdotes que estão diante de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 é o texto mais conhecido, mas tem outros. Mas em 1 Pedro 2,9, Pedro chama os crentes de sacerdócio santo. Então, nós como crentes também somos agora esses filhos de Arão, esses que estão separados para oficiar diante de Deus. Estamos separados para estar diante de Deus servindo ao Senhor. Bom, as exigências de consagração que foram feitas ali para os filhos de Arão são basicamente três. Três rituais foram executados, ainda que cada um desses rituais tenha os seus próprios detalhes, mas podemos resumir esses rituais consagratórios em três. Lembre-se, as exigências de consagração do sacerdote, elas continuam válidas. Então é importante a gente perceber aqui, porque estas exigências não foram extirpadas. Quando a gente fala, quando lemos lá na Bíblia que o véu do templo foi rasgado, esse véu rasgado não significa que as pessoas que vão chegar diante de Deus podem chegar de qualquer maneira. O que significa é que agora qualquer tipo de pessoa pode se achegar diante de Deus, mas não, obviamente, de qualquer maneira. Portanto, esses rituais de consagração dos sacerdotes, dos filhos de Arão, eles continuam válidos.
Agora eles têm um outro aspecto, um outro visual, mas eles continuam acontecendo, por isso é importante nós prestarmos atenção aqui. Quais foram os rituais executados? O primeiro ritual é a lavagem completa do corpo. Está lá no versículo de número 6 do capítulo 8. Diz assim: levou Arão seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Então a primeira coisa aqui, o primeiro ritual que o sacerdote tinha que fazer era lavagem completa. Uma famosa geral ali, né? Tinha que dar aquele banho com água corrente nos sacerdotes. A palavra de Deus diz lá no Novo Testamento que o crente ele é lavado com água na regeneração. E aí nós temos vários textos que vão nesta direção. Talvez o mais famoso é lá o texto que Jesus conversa com Nicodemos e fala exatamente de nascer da água e do Espírito, mas Tito 3,5 ele é mais específico e vai falar sobre o lavar regenerador do Espírito Santo. O que Paulo está fazendo aqui quando escreve sobre o lavar regenerador do Espírito Santo para Tito? Ele está lembrando Tito que aqueles que vão estar diante de Deus, eles precisam de uma lavagem completa, eles precisam de uma limpeza completa. E na conversão, por isso a conversão é tão importante, por isso que não só ouvir a palavra de Deus, não só se identificar com o evangelho, não só gostar de ir à igreja evangélica é suficiente, mas a pessoa ou o indivíduo precisa passar pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ele precisa dessa limpeza completa, assim como os filhos de Arão lá na consagração ao sacerdócio precisaram passar por uma lavagem completa. O crente também precisa dessa lavagem completa, esse lavar regenerador do Espírito Santo. Esse lavar regenerador, ele tem também um ato simbólico. Esse ato de lavar, ele é no Novo Testamento simbolizado pelo batismo. Então, por isso, todo crente verdadeiro, ele passa pelas águas do batismo, como um momento de confissão pública de que aquele ato de passar pelas águas do batismo também representa o ato de lavar completamente, assim como o sacerdote foi completamente lavado lá na consagração levítica, aqui também o crente passa por esse lavar regenerador do Espírito Santo. Uma analogia que a Bíblia faz desse lavar, nessa lavagem completa, a Bíblia chama de passar da morte para a vida. Então a regeneração é isso, esse lavar significava passar da morte para a vida. Aqueles que estavam mortos agora estão vivos. Bom, em segundo lugar, depois de lavar, os sacerdotes deveriam ser vestidos com roupas de linho fino. E aí essa descrição vai estar aqui no capítulo 8 de Levítico, a partir do versículo 7. E aí ele vai descrever que pôs a túnica em Arão, colocou o cinto, o manto e etc e tal. Vai descrever aqui como aqueles sacerdotes agora, depois de lavados, eles eram vestidos com uma túnica de linho fino. Eles deveriam ser vestidos com roupas de linho fino. Agora é interessante a escolha do linho fino. O linho fino ele tinha uma representação muito forte para as pessoas do Oriente. O linho fino representava a justiça plena. Então, quando o sacerdote ele era vestido de linho fino, o que isso significava? Que eles estavam ali dizendo que estavam plenamente justos. Estavam justos ou revestidos de justiça plena. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós aprendemos que os crentes eles são justificados. E aí uma terminologia que Paulo usa é revestido de Cristo, uma ideia exatamente de vestir-se de Cristo. Então, os crentes são justificados no Novo Testamento. Eles são justificados como? São justificados pela fé em Cristo.
Então, quando o indivíduo, aquele que está já lavado, ele faz a sua confissão em Cristo, ele também está afirmando que ele crê em Jesus. E como lá em Romanos 1,17 diz, o justo viverá pela fé. E esse que está lavado e confessa a sua fé em Jesus, por causa disso, ele é revestido de justiça plena. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E aí muita gente imagina que o justo viver pela fé significa que ele vai ser uma pessoa que vai acreditar muito em Deus, ou que vai crer que Deus vai fazer os milagres na sua vida. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ainda que crê em Deus, vai redundar em milagres. Desses milagres, o maior, de fato, é o novo nascimento. Contudo, o que a Bíblia quer dizer com o justo viverá pela fé é exatamente isso, que agora ele está justificado diante de Deus. Ele já vestiu a túnica de linho fino. Qual o melhor exemplo que a gente pode dar disso? Ser justo, preste atenção, isso é importante. Ser justo é não precisar fazer nada para agradar a Deus. Ainda que grupos religiosos ensinem isso de alguma maneira, eles dizem que nós temos que fazer atos para agradar a Deus. Por exemplo, faça um jejum para agradar a Deus, ou faça uma oferta para agradar a Deus, ou faça algum tipo de sacrifício, normalmente sacrifícios ligados a ofertas, né? Não, o crente não precisa fazer mais nada disso. O crente já, por sua fé em Cristo, se tornou plenamente agradável a Deus. Nada do que o crente pode fazer para agradar a Deus vai gerar qualquer resultado a não ser uma confiança plena e restrita em Cristo. Então, fazer jejuns, orações em horários específicos, ou consagrações de oferta, ou até mesmo consagrações, ficar lá no alto do monte durante períodos do dia, isso não tem qualquer apreço diante de Deus. O que o crente faz para agradar a Deus é confiança plena e restrita em Jesus e em sua obra consumada. Isso é crer pela fé, crer na obra consumada de Jesus. Não é acreditar que Jesus existe, não é acreditar que ele pode fazer milagres, não. É acreditar na sua obra consumada, como ele nasceu, como ele viveu, em suas palavras, como ele morreu e por que morreu, o fato de que ele ressuscitou e voltará. Isso sim é fé em Cristo, acreditar de forma objetiva nesta mensagem. Então, segundo, os sacerdotes foram vestidos de linho fino. Eu preciso caminhar com alguma rapidez aqui agora por causa do tempo, mas em terceiro lugar, eles foram ungidos com óleo. Então, lavados, depois vestidos com linho fino e por último, ungidos com o óleo. Está lá no versículo 12 do capítulo 8. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Os filhos de Arão foram todos eles ungidos, então, com óleo. E os crentes, eles são ungidos com o Espírito Santo. É interessante que lá em 2 Coríntios 1, 21, 22, Paulo vai falar exatamente isso. Ele vai dizer, olha, o Espírito Santo, Deus nos ungiu com o Espírito Santo, ele nos selou com o Espírito Santo. Também Paulo, lá em Efésios 1, vai dizer a mesma coisa, nós somos selados com o Espírito Santo. Isso é que é a unção hoje. No Novo Testamento, a unção não é mais feita com óleo, a unção agora é feita com o Espírito Santo. E isso é feito através, é feito por Deus através do Espírito Santo. Ele nos sela com o Espírito Santo para o dia da promessa. E para que serve isso? Para que Deus nos sela com o Espírito Santo? Para que Deus nos unge com o Espírito Santo hoje e não mais com óleo? Porque que ele nos marca com a marca do Espírito Santo? Ele faz isso porque esta unção, ela significa capacitação para viver a vida cristã. Então, viver a vida cristã não é uma escolha. Você não escolhe ser cristão. Você é capacitado a ser cristão. No Novo Testamento e na Bíblia, ninguém faz o que faz porque faz.
O crente faz o que faz porque Deus o dá poder para fazer. Por isso que o Novo Testamento é cheio da expressão Deus nos deu poder. E não é poder para, como se diz, levantar a mão e sair fogo azul da ponta dos dedos. Não, o poder ali no Novo Testamento é poder para viver a vida cristã. É capacitação para viver a vida cristã. Então, o Espírito Santo, nós somos selados, ungidos com o Espírito Santo para viver a vida cristã, assim como o Senhor nos chamou, assim como o Senhor nos designou, e essa é, de fato, a unção do Espírito Santo. Bom, eu preciso encerrar. Qual é a moral da história? O que nós aprendemos com todo esse ritual de consagração do sacerdote que continua válido para os dias de hoje. Então, pessoas não vão entrar na presença de Deus a não ser que tenha passado por esse ritual que nós acabamos de falar. Qual é então a moral da história? Todos esses rituais são exigências para oficiar diante de Deus. Todos esses rituais são exigências e continuam válidas. Qualquer um que queira oficiar, que queira chegar diante de Deus, precisa passar por todos esses rituais. Eles representam a alegria e a satisfação de estar em comunhão com o Senhor. Representam, então, essa alegria, essa satisfação de estar em plena comunhão com o Senhor. E qual é o desafio do Léo nesta manhã de terça-feira? Qual é a aplicação final aqui, a aplicação definitiva para nós orarmos e encerrarmos aí o nosso devocional de hoje? A aplicação é: estamos prontos para servir ao Senhor e ao seu povo. O crente está pronto para servir ao Senhor e também servir ao povo de Deus, porque ele foi preparado para isso, e ele foi preparado através desses rituais que foram feitos pelos filhos de Arão, e foi feito em Jesus. Em Jesus, todos esses rituais foram repetidos em nós por meio do Espírito Santo. Então, estamos prontos para oficiar diante de Deus. Aqueles que estão em Cristo, obviamente. Se você não está em Cristo, você precisa urgentemente, porque senão você não pode entrar na presença de Deus. Só aqueles que passaram por essas exigências poderão então entrar na presença de Deus. Tá certo? Vamos orar então, meu povo. Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, nós nos apresentamos agora diante do Senhor como aqueles que foram devidamente preparados por Ti para estarem diante do Senhor. O Senhor nos lavou através do Espírito Santo no lavar regenerador. O Senhor nos vestiu de vestes brancas, justas, e podemos estar diante do Senhor em justiça plena, e o Senhor também nos capacitou para viver de acordo com a Tua vontade. E, Senhor, nós só podemos louvar o Teu nome por isso, ainda que a nossa natureza carnal e humana queira se desviar desta verdade. Nós cremos que estamos diante do Senhor e acreditamos, Pai, que ao fazermos isso nós podemos nos achegar a Ti. E achegamos a Ti, Senhor Deus, com o coração rendido, em alegria e satisfação, porque o Senhor nos deu esse grande privilégio, estar diante do Senhor, oficiando diante de Ti. Nós oramos e Te agradecemos por isso, o fazemos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Hoje à noite nós vamos ter um encontro de mulheres especial na nossa igreja Nave a partir das 20 horas. É o Connect de Mulheres. Então todas as mulheres e os homens também, né? Mais especial as mulheres estão convidadas. Hoje que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Quero aqui parabenizar todas as nossas irmãs. Nós vamos então fazer essa reunião especial das mulheres lá na nossa igreja Nave, tá bom? Deus abençoe. Ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus.